Olá, bom dia. Hoje a nossa aula será de ciências, tá? Vamos estudar as plantas e onde as plantas vivem. Como são as plantas? Onde você costuma vê-las? Existem plantas de muitos tipos e em diferentes ambientes. Há plantas em vários lugares, nas florestas, nos jardins e nas matas, por exemplo. Nem todas elas são iguais. Há plantas que dão flores grandes e coloridas. Outras têm flores tão pequenas que mal conseguimos vê-las. E também há aquelas que nem flores têm. As plantas terrestres são aquelas que têm raízes fixadas no solo e vivem em grande diversidade de ambientes. Encontramos desde árvores rasteiras até aquelas de grande porte, com tronco, raiz, folhas e frutos. Aqui são os exemplos de plantas terrestres. As plantas aquáticas formam um grupo que há milhões de anos atrás eram plantas terrestres. Com o tempo, estas plantas passaram por adaptações para viver na água. Como exemplos, temos as vitórias regias. Há também as plantas que são chamadas de plantas aéreas, porque crescem presas às outras plantas, ou seja, acima do solo. Conhecendo as partes das plantas. Vamos começar conhecendo a planta pela folha, os frutos, flores, o caule ou o tronco, as raízes e as sementes. Agora vamos conhecer cada uma da função dessas partes. A raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e os sais minerais. O caule ou tronco conduz a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. As folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Só que a fotossíntese nós iremos estudar em outra aula, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, elas são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Como podemos ver aqui no exemplo, né, o morango, ele vai sendo extraído da flor, tá? Aí os frutos, ele tem a função de proteger as sementes, né? Que as sementes, ela é responsável pelo nascimento de novas plantas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer coisa é só chamar no PV.